7 princípios divinos, ou mais conhecidos como 7 raios divinos. Hoje vamos para mais um episódio dos raios, dos 7 raios, das 7 personalidades que existem, das 7 personalidades que nós podemos trabalhar dentro de nós, aproveitando essas características para nos beneficiar em lapidar aquilo que tem que ser lapidado. Porque muitas vezes esses raios, esses 7 princípios divinos, quando nós estamos em desequilíbrio emocional, quando nós não estamos seguindo a nossa essência espiritual, a gente acaba saindo do eixo, né? A gente desencaixa, não somos mais nós, viramos uma outra persona, que nem diz a questão da personalidade. Você se transforma, você perde a sua essência. Então, quando nós trabalhamos o nosso defeito, as características que desalinha a nossa essência, é importantíssimo a gente se alinhar novamente, a gente trazer tudo aquilo de característica e de personalidade que nos alinha com a nossa verdade, que vai nos levar à ascensão, que vai nos levar à prosperidade, ao magnetismo natural. Então vamos comigo? O meu nome é Fernanda, vocês estão no De Papo com Além. Esse vídeo, ele não é somente visto como trazer as características do seu orixá de cabeça ou o seu raio raiz, né? O que seria o raio raiz? Vou falar rapidamente, porque esse é o 4º vídeo seguido sobre os raios. Existem 7 raios principais, então eu já falei de 3 raios, nós estamos hoje no 4º, que é o raio branco, o raio de Oxóssi. E quem é Oxóssi? Quais são as características dos filhos de Oxóssi? Quem carrega esse orixá, né, de cabeça? Quais são as suas características? Como que eu identifico, Fernanda, se eu sou ou se eu não sou? Se eu tenho ou se eu não tenho esse orixá de cabeça na minha vida? Como que eu consigo entender? É realmente buscando o autoconhecimento. Então hoje eu vou trazer para vocês o autoconhecimento e também a visão psicológica das características do orixá e do seu raio, né? O raio que acompanha esse orixá, que é o raio branco, para que vocês possam aí fazer uma autoanálise se está focado dentro das características e da sua personalidade. Faz sentido para você? Eu sou assim, eu não sou? Não, Fernanda, acho que eu não sou do raio branco, talvez eu sou do raio azul. Talvez eu carrego comigo a energia de Oxum, de Iemanjá, do raio rosa. Então, eu venho aí nesses episódios trazendo para vocês muito conhecimento, muito autoconhecimento e também a questão psicológica dos raios para que vocês consigam identificar definitivamente qual é o seu orixá de cabeça. Porque muitos utilizam, né, dentro das religiões são utilizados elementos como, por exemplo, os búzios, as cartas, ou quem já trabalha espiritualmente, trabalha com seus guias espirituais, também tem esse acesso mais facilmente de identificar qual é o seu orixá de cabeça. Porém, o mais evolutivo dentro do universalismo, dentro da nossa evolução humana, é a gente identificar sozinhos, estudando o autoconhecimento e estudando sobre a nossa personalidade. Não são pessoas te ditando, né? E dizendo quem você é, o que você precisa mudar, quais são as suas características, qual é o seu orixá. Não são através de adivinhações ou até mesmo de empurrões, né, de outras pessoas, mas sim do nosso autoconhecimento. Quando a gente se conhece, quando a gente se entende, a gente consegue identificar facilmente qual é o nosso orixá e quais são as características e as personalidades e também aqueles defeitos que ainda têm que ser lapidados para se tornarem capacidades e habilidades na nossa vida. Então vamos lá com as características do orixá do raio branco de Oxóssi.
Então, pessoas de Oxóssi são pessoas que são muito criativas. Eles carregam uma intuição e uma paranormalidade inata. São pessoas que têm muita facilidade com a conexão espiritual, se conectam muito facilmente e conseguem ler energias facilmente, porque já trazem com o seu eu essa facilidade, né, da paranormalidade, da intuição. Eles conseguem se conectar melhor com o astral e com outras dimensões. Só que assim como eu falei que no primeiro vídeo, né, do raio azul, que é o primeiro vídeo, eu expliquei que nós temos como predominante na nossa vida 3 raios mais importantes que vão aí seguir pela nossa vida. O primeiro, que é o raio raiz, que é ele que eu estou falando hoje. É o raio do seu orixá, é quem você carrega de personalidade. Quais são as suas características, personalidades e questões que vocês devem aí lapidar e melhorar para se tornarem essa pessoa que eu estou falando no positivo. Porque quando você não está equilibrado, você vai ter outras características também do raio branco, porém no negativo. E os defeitos, eles não são ruins, porém, você não tem que cruzar o braço e falar assim, eu sou assim, pronto, eu não vou mudar. Não, nós estamos aqui para evoluir, nós estamos aqui para nos tornarmos pessoas mais evoluídas. Então, é por isso que eu venho aqui facilitar a vida de vocês nesse sentido de se conhecerem. Então, de repente, eu vou falar hoje do raio branco e você vai falar, não faz sentido para mim, eu não sou esse. Mas tem aí disponíveis outros vídeos. Aliás, caso façam sentido para vocês, se é um assunto que você gosta, se você é uma pessoa que busca entendimento, né, sobre a sua vivência aqui na Terra, sobre a sua encarnação, sobre a sua vida, né, seus ancestrais e sobre metafísica, tudo que envolve a espiritualidade, o autoconhecimento, você está no lugar certo. Então eu peço a gentileza que colabore com a sua curtida. Se você também tem pessoas, amigos, né, conhecidos que curtem esse tipo de assunto, compartilha com essa pessoa, ajuda eu a fazer crescer ainda mais esse canal, essa rede, né, de apoio que eu resolvi criar com todo o amparo que eu tenho aqui comigo hoje, que eles me incentivaram como missão encarnatória a ajudar outras pessoas, assim como eu também fui ajudada. Eu também busquei conhecimento e minha vida foi transformada. E acredito que quando a gente se conhece, a gente sabe o que faz bem pra gente, a gente conhece todas as características que a gente tem que trabalhar dentro do nosso eu, a nossa vida ela é impulsionada, não fica parada. Então vamos continuar com as características. Antes disso, gente, vou apresentar para vocês, esse daqui é o Frederico, é o meu gato, ele sempre participa dos meus vídeos, ele adora estar aqui presente, ele é um ser muito iluminado da espiritualidade. Como eu falei, estou aqui rodeada de muito amparo. Sempre que eu realizo meus vídeos, eu não estou sozinha, eu estou com um grande grupo de apoio espiritual junto comigo, porque não é só um vídeo simples, ele está tomado de muita energia. Aliás, hoje estamos tomados de muita energia do raio branco, então aproveitem essa energia, que essa energia seja emanada para vocês de forma a transformar aí durante toda a sua semana, de hoje para toda a sua semana, que vocês possam se envolver nessa energia do raio branco, que é maravilhosa, que vai te trazer muita ascensão e todas as características que eu vou falar agora. Então, nós vamos falar do raio principal, que é o raio raiz, é o seu orixá de cabeça. O segundo raio que eu falei que são predominantes na nossa vida é o raio de missão, é aquele raio onde você identifica quais são os seus dons, qual é a sua tendência vocacional. Às vezes tem muitas pessoas ainda que estão aí perdidas, sem saber o que fazer, né? Na parte vocacional mesmo. E eu acredito assim que quando você
entende os seus raios e consegue colocá-los cada um no seu lugar e entender, é essa facilidade que traz para a nossa vida. A gente vai caminhando por caminhos mais assertivos, por caminhos que faz sentido real para a nossa vida, que realmente nos faz feliz. A gente não anda no automático, não vive no automático. Então, esse é o segundo raio que a gente também carrega como um propósito em nossa vida. Só que esse segundo raio de missão, ele muda conforme a sua encarnação. O primeiro você vai carregar em todas as suas encarnações. O segundo, você vai utilizá-lo, né? Ou não vou falar assim utilizá-lo, mas você vai carregar essas características somente nessa encarnação, de acordo com a sua missão, de acordo com aquilo que você combinou lá no astral antes de reencarnar. E o seu terceiro raio, ele é cíclico, ou seja, conforme as suas necessidades, ele vai alternando durante os anos. Então, por exemplo, eu preciso de muita justiça, de muita verdade, de transparecer para as pessoas a verdade que eu tenho dentro de mim. Eu sou uma pessoa que gosto, né, de trabalhar a questão da verdade, da justiça e da cura. Então eu vou trabalhar com raio verde, né? Então os guias espirituais, o amparo espiritual do raio verde, ele vai ficar com você ali durante um tempo. Pode ser que durante 6 meses ou que leve aí mais alguns meses ou até anos, até que você saia desse ciclo que você precise tanto das características do raio verde. Aí depois você precisa se tornar uma pessoa mais sensível, uma pessoa mais amorosa, uma pessoa mais acolhedora, que você de repente é uma pessoa mais rígida, né? Uma pessoa que tem dificuldade de transparecer suas emoções. Então, você vai ter ali com você os guias espirituais do raio rosa. Então, eles vão ficar ali com você algum tempo, porque eles carregam essa característica e faz prevalecer na sua vida essas características, desde que vocês estejam alinhados. Senão, você vai transparecer as características, porém, do lado negativo, do lado que tem que ser trabalhado ainda, que ele não está lapidado e que você precisa lapidar. Então, são 3 raios principais que vocês carregam com vocês. Dá sim, começa para vocês entenderem, porque causa um pouco de confusão quando vocês verem e assistirem os outros raios, que você vai falar, deixa eu ver de qual raio eu sou. Então, eu não me identifiquei com essas características, eu não sou assim como você está falando hoje, mas eu quero entender, eu quero saber sobre a minha personalidade e o que eu tenho que moldar, o que eu tenho que melhorar. Então, vocês vão aí maratonar os meus vídeos dos raios, né, dos princípios divinos, e nesse sentido, você vai falar assim, então meu raio, meu orixá de cabeça, aquela minha personalidade tão forte é essa. Mas agora que eu já entendi qual é o meu raio raiz, o meu orixá de cabeça e as minhas personalidades, eu quero entender qual é o meu raio de missão. Então, você parte aí a maratonar os vídeos novamente e entender o seu segundo raio. Qual é o raio de missão? O que também é forte dentro de você? O que te traz verdade? O que pulsa dentro das suas veias e do seu coração que fala, nossa, eu amo fazer isso. Eu amo trabalhar com isso. Eu amo me envolver nesse tipo de coisa. Então, se identifique também estudando sobre o autoconhecimento do seu segundo raio. E o terceiro também você vai conseguir identificar como? Fazendo a pergunta, o que está faltando para mim? Eu estou precisando de mais coragem? Eu estou precisando de mais determinação? Eu preciso agir mais racionalmente e não emocionalmente? Eu estou buscando mais individualidade, porque eu já vivi muito para as pessoas, já me dediquei demais às pessoas e estou me deixando de lado? Então eu já sei. Eu estou com o raio cíclico do raio azul, porque é o raio de Ogum, é o raio da coragem, é o raio da determinação, é o raio
que te leva a exercer o empoderamento. Você não tem medo, você é corajoso. Ah, eu preciso quebrar os meus medos, aqueles padrões que se repetem, que eu fico me escondendo, né, das pessoas. Eu não sei me impor, eu não sei me colocar sobre as pessoas, eu não sei colocar as minhas opiniões. Então fortifica o raio azul em você. E no final do vídeo, para quem continuar aqui me assistindo, eu vou ensinar como que você faz isso, né? Além de te passar as características dos raios, eu também ensino como eu trabalho esses raios comigo. Como que eu vou emanar para mim esse raio e transmitir toda essa coragem que eu estou precisando. Porque às vezes eles estão ali com você, mas você não está ali se alimentando como deveria dessa energia, porque são vibrações. Raios são vibrações. Então você precisa se alimentar diariamente de raios, dos raios, para prevalecer ainda mais, para vibrar ainda mais, para ser pessoas vibrantes, pessoas magnéticas, pessoas que atraem o que desejam atrair mais facilmente, sem ficar batendo cabeça. Então vamos comigo continuar nas características positivas do raio branco. Eu espero que eu tenha feito aí um resuminho, que eu nem ia nesse vídeo ensinar novamente, né, sobre os 3 raios, falar sobre eles, mas para aqueles que não tiveram acesso aos demais, ao primeiro, onde eu explico sobre tudo isso, eu resolvi novamente, mesmo que o vídeo agora fique um pouquinho mais longo, eu resolvi fazer um resumo aí para vocês entenderem todos os raios que nos acompanham. Por toda a vida você vai ter acesso aos 7 raios, você pode trabalhar com os 7 raios. Vai ter aqueles que prevalecem na sua vida, mas de repente naquele momento, naquele dia, você precisa de sabedoria, de muita sabedoria para tomar atitudes, para ter uma decisão importante na sua vida, para não dar um passo errado na sua vida. Então eu vou acionar dentro de mim a vibração do raio amarelo, que traz sabedoria, que traz clareza. Às vezes a sua mente está tão perturbada, né, com a correria do dia a dia, com preocupações, com questões financeiras, que você fala, meu Deus, eu não estou tendo clareza, eu não consigo saber qual decisão tomar, eu vou para cá, eu vou para lá. Às vezes você tem 2 decisões importantes a tomar, mas se você saber se colocar naquele momento e se prevalecer desses raios e dessas características, você vai ter mais facilidade de chegar onde você deseja. Então não é à toa que eu estou falando sobre tudo isso. É um assunto super bacana, muito legal de estudar. E assim, eu não me canso de falar sobre os raios, da importância deles na nossa vida, porque transformou a minha vida. Hoje eu acordo e já faço um exercício de meditação, trazendo a vibração do raio que eu desejo para aquele dia. Então, olha que bacana, já pensou? Todo dia você acorda, mesmo você sendo, por exemplo, do raio branco, que eu vou falar hoje, mas você precisa de coragem, de proteção. De repente você está sendo mais vampirizado, nessa semana você está se sentindo mais cansado, a energia mais, sabe, drenada. Parece que você chega e não tenho energia para nada mais, acabou meu dia. Então por que você está tendo isso? Porque você não está se protegendo. Quem te protege, né? Quem fecha os seus chakras, quem fecha o seu campo energético para outras pessoas ou ambientes carregados não te acionarem facilmente, é o raio azul. Então, antes de sair de casa, faça o raio azul, faça o exercício e a meditação do raio azul para se proteger, para se blindar da negatividade, para garantir que seu dia vai ser maravilhoso e que nada vai te tirar do prumo. Então, olha que bacana. Então, fica comigo, no final do vídeo eu vou ensinar vocês a fazerem esse exercício. Tem outros vídeos meus também que eu ensino sobre exercícios e relaxamentos, que hoje, quando eu acordo, eu não saio sem, já há alguns anos, né? Eu não saio sem trabalhar os raios que eu necessito para aquela semana, ou que eu vejo que eu preciso para aquele momento da minha vida, para aquela situação da minha vida, e vocês vão ver que, assim,
gente, é tirar com a mão aquilo que está te incomodando, aquilo que não está fluindo, sabe, aquelas coisas que estão realmente travando a sua vida. Então isso mudou a minha vida, assim, eu não tenho nem palavras para dizer. Então vamos lá, pessoas do raio branco são pessoas criativas, são pessoas, desculpa gente, que aqui eu tenho gatinho e sempre vem um gatinho aqui conversar com eles, então pode ser que vocês estejam aí ouvindo no meu vídeo. Então são pessoas que são muito criativas, são muito intuitivas, conseguem trabalhar muito facilmente os sentidos e parasentidos da vida, consegue sentir as energias onde chega, sabe? Sabe aquelas pessoas que às vezes entram na sua casa ou você entra num ambiente e você fala, me deu um arrepio aqui na minha nuca. Nossa, eu tô toda arrepiada. Ou então até você sente facilmente o seu amparo espiritual. Agora mesmo eu estou toda arrepiada aqui, mas não é pro negativo e sim pro positivo, porque eles estão aqui comigo. Eles estão trazendo para vocês toda essa energia maravilhosa do raio branco. Eu estou sentindo eles emanarem para vocês essa energia. Então, automaticamente eu estou toda arrepiada. Então, existe o arrepio pro negativo e pro positivo. Quando você começa a trabalhar e entender e se autoconhecer, você também vai ter essa facilidade de falar o que é positivo, o que é negativo, como eu sei, né, o que eu estou sentindo é pro negativo, como que eu sei que o que eu estou sentindo é pro positivo. Tem vídeos meus também falando sobre isso. Aliás, gente, aqui o meu canal é uma escola aberta para vocês. Eu tento trazer para vocês tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que facilitou minha vida e tudo aquilo que mudou. Então, o que eu estou falando aqui, eu estudei durante muito tempo para mudar mesmo a minha vida e mudou tanto. E eu tinha comigo que eu tinha a missão de ensinar, de propagar para as pessoas tudo aquilo que é maravilhoso, trazendo a lucidez, né? Trazendo energias bacanas, tornando pessoas mais magnéticas, saindo do automático, né? Trazendo mais saúde, mais cura, que eu levei mesmo como verdade e missão esse canal. Por isso, para mim, esse projeto é tão importante. E se você puder me ajudar, eu peço que vocês compartilhem com outras pessoas, marquem aquelas pessoas que vocês sabem que também precisam ouvir, de alguma maneira se cuidar, e eu vou ficar muito feliz com a sua colaboração. Então, pessoas do raio branco também têm muita facilidade com dons artísticos. A maioria, ou todos, do raio branco, eles são artistas, eles têm essa facilidade de inovação, de criação, sabe? De viajar, de criar o inusitado, o inesperado. São pessoas também que podem ser inventores, os grandes inventores são do raio branco. Porque as pessoas do raio branco, eles não conseguem se acomodar em uma coisa só. Eles têm a necessidade de se alimentar com o novo, com novos conhecimentos, com novas experiências, com novas vivências. Então, você nunca vai ver uma pessoa do raio branco, a não ser que ela esteja no negativo, a não ser que ela esteja desequilibrada. Aí sim você vai ver aquela pessoa ali procrastinada, nada criativa, né? É o inverso do que eu estou falando. E aí você tem que se lapidar e ver o que está acontecendo dentro do seu eu, o que te levou a deixar de ser criativo, o que te levou a perder aí as suas habilidades e capacidades. Será que você está se ouvindo? Será que você está fazendo o que sua alma está pedindo, né? Será que você está almejando? Que almejar é uma palavra onde eu gosto muito porque é aquilo que vem da alma. É o que eu estou fazendo hoje, vem da minha alma. Eu tentei por muitos anos fazer coisas que só tinha coisas, trabalho que eu digo, tá, gente? Coisas financeiras, que só tinha um retorno realmente financeiro, mas não tinha um retorno para mim de alma.
E às vezes não está também dentro do trabalho. Às vezes está dentro de outras questões da sua vida, né? No amor, no seu convívio com as pessoas, na sua relação com as pessoas que você tem que trabalhar também. Então envolve todas os campos das nossas vidas. Então os raios, eles fazem parte de tudo que é divino, eles são facetas de Deus. A soma dos 7 raios é a soma de Deus. Então eles estão em tudo que existe no universo. Então são pessoas muito inovadoras, são pessoas que elas são, deixa eu pensar aqui, elas expandem muito fácil, elas têm a possibilidade de expandir e de, sabe, de não só ela expandir, mas ela levar isso para outras pessoas. Ela consegue trazer as pessoas para ela no sentido de evolução mesmo, de fazer essas pessoas evoluírem, de fazer essas pessoas tirarem as vendas, de enxergarem o seu melhor, de enxergarem as suas capacidades. Essas pessoas, como eu falei, como elas têm essa necessidade do novo, das novas experiências, elas também buscam se aperfeiçoar muito. São pessoas que gostam de se aperfeiçoar, gostam de fazer aquilo envolto dela, né? Tudo que ela faz, ela gosta de fazer direito, ela gosta de se sentir inteiro. Agora vamos falar do que as pessoas que estão aí no negativo do raio branco, o que elas trazem de negativo para elas. Uma das principais características das pessoas que estão aí no seu desequilíbrio são pessoas com muito déficit de atenção. Pessoas que vivem viajando. Elas nunca estão no no agora, no presente. Elas sempre estão viajando. Isso é bacana, né? Depende de como você vai utilizar. Porque se você está viajando, mas você está ali criando novos projetos, estão criando novas possibilidades na sua vida, você está trazendo ali as invenções, como eu falei dos inventores, que se eles não viajam na maionese, eles não vão conseguir inventar, né? Todo inventor, toda pessoa muito criativa, normalmente viajam na maionese. Mas então isso é muito bacana quando você utiliza dessa forma. Agora eu estou falando do déficit de atenção quando você perde totalmente o foco. Você não só viaja, você vive viajando e não faz nada, né? Você viaja tanto que você não tem noção do seu presente, você não foca nas coisas que você deseja. Então, esse é o seu negativo. Esse é o que você tem que trabalhar muito se você se sente desse jeito, né? Então, você tem que trabalhar o déficit de atenção ao seu favor, no sentido de criação, de inovação, de novas possibilidades. São pessoas também que se frustram muito facilmente, no sentido de se cansar facilmente do que fez, porque como gostam de muita inovação, de tudo que é novo, de viver novas experiências, sabe, de viajar muito, de conhecer muitas coisas, ela também tem, no negativo, são pessoas que acabam se frustrando, tipo, são aquelas pessoas que começam algo e logo já falam, não quero isso não, vou para outra coisa. Aí vai para outra coisa e tá tudo bem, né? Quando a gente não gosta de alguma coisa, a gente experienciou ali, mas não foi bacana. Mas aí é demais, né? Eu tô falando no sentido que foge da régua. Então, são pessoas que toda hora tá fazendo alguma coisa e nunca termina nada, porque começa com aquela empolgação, são pessoas no negativo, que começa toda empolgada em fazer algo e de repente, não é isso mais que eu quero. Não tá bacana, não gostei, vou para outra coisa. Aí vai para outra, depois termina, não termina, também para aquilo na metade, vai para outra, aí também não gostei, vou para outra. Então, assim, acaba não se fixando. Existe uma imaturidade dessa pessoa. Você se torna no seu negativo, você que está se identificando com o raio branco. Desculpa, gente, eu não trouxe água.
Você que está se identificando com o raio branco, você acaba trazendo aí para você essa questão do ficar pulando, sabe? De tempo em tempo você tá pulando, pulando, se torna uma pessoa imatura, não se fixa em nada, não concretiza nada, e isso para você não vai ser bacana. Então procure levar você que está se identificando com esse raio, procure levar para a sua vida a questão do déficit de atenção, que também está no positivo, porque são pessoas que precisam viajar muito, viajar na maionese, viajar para conhecer lugares, para realmente ter essa, sabe, essa desenvoltura criativa. Mas use ao seu favor nesse sentido. Se você está vendo que você está indo com um déficit de atenção que está te atrapalhando, que você está perdendo seu foco, que você não está que você está procrastinando, né? Então você olha aí para você e fala, então, é isso que a Fernanda falou que eu tenho que lapidar, então. Então deixa eu tentar voltar essa minha criatividade e essa minha viagem para maionese aí para o sentido bacana da minha vida. São pessoas então dispersas, pessoas que se distraem muito fácil, são pessoas eu já falei da imaturidade, que se dispersam, déficit de atenção, são pessoas que às vezes se tornam egoístas, porque como tem essa questão ela cresce muito rápido, ela consegue ascensionar, são pessoas que se ascensionam muito fácil. A ascensão, eu digo em todos os campos, você conquista a prosperidade muito fácil, você conquista dinheiro muito fácil, mas no seu negativo, nananina não. Aí você joga tudo de água abaixo. Aí você joga o balde ali e já era, perdeu toda a sua característica bacana. Então vamos nos autoconhecer, vamos nos entender. Será que você é do raio branco? Se você não é do raio branco, será que você é do azul, do primeiro raio que eu já expliquei, depois do segundo, né, que é o raio amarelo, do terceiro, que é o raio rosa, hoje é o quarto, que é o raio branco, e amanhã eu vou falar para vocês sobre o quinto raio, que é o raio verde. Então, se faz sentido para vocês, curte esse vídeo, não deixa de curtir essa aula, é uma aula muito bacana que vai te trazer muita transformação. E agora vamos para o que interessa, como que eu vou acionar na minha vida, Fernanda? Como que eu vou vibrar essa energia de ascensão, de prosperidade? Eu preciso para esse momento realizar coisas bacanas na minha vida. Olha, nós estamos em fevereiro. Olha que época bacana de você ali remodular, né? E trazer mais criatividade para a sua vida, trazer mais movimento. Quer pessoa mais em movimento do que o raio branco? Então, Fernanda, eu não sou do raio branco, mas eu quero trabalhar essa energia em mim. Eu tô precisando de criatividade. Eu tô precisando de apurar os meus sentidos e parasentidos para entender a energia do outro, a intenção do outro comigo. Olha que bacana, gente, quando você tem essa possibilidade de estudar sobre as suas personalidades e sobre esses raios e orixás, né? Que nos ajudam e nos impulsionam na nossa vida de tal forma que você pode transformar. Já pensou você saber com quem você está lidando? De repente você fala, eu quero fazer uma sociedade, estou buscando ali um sócio para trabalhar comigo, mas como que eu sei que eu posso confiar nessa pessoa? Como que eu sei que a energia dessa pessoa é bacana? Trabalhe o raio branco, né? Como que você vai trabalhar o raio branco? O que o raio branco vai trazer para você? Ele vai te trazer a ascensão, a ativação dos seus sentidos e parasentidos para sentir. Porque, exemplo, as pessoas que trabalham muito a espiritualidade, que isso é trabalhar a espiritualidade fora de religião, é você ganhar autonomia sobre a sua vida. Você não precisa de pessoas que façam isso por você, você é capaz de fazer. Como eu falo em todos os meus vídeos, nós somos super poderosos, nós carregamos, nós somos natos super-heróis.
Só que não foram ensinados pra gente esses nossos superpoderes. Não foram ensinados, isso deveria ser ensinado na escola desde criança. Como ativar os nossos superpoderes. Porque com os nossos superpoderes, a gente tem a facilidade de atrair mais dinheiro, de ser pessoas mais prósperas, de atrair, por exemplo, aquele trabalho que você deseja, de atrair até aquela comida que você deseja comer hoje. Eu vou falar para vocês, é uma brincadeira, né? Mas aconteceu porque eu já trabalho com os meus filhos, já levo para eles essa visão de magnetismo, de atração, de você conseguir atrair do mundo aquilo que você deseja, desde que seja ético, desde que não esteja fora da sua verdade. Então eu ensino meus filhos, porque é bacana você que tem filho, você que tem contato com crianças, se você é professor, se você tem os seus sobrinhos, leva para eles isso, ensina desde cedo como eles se tornarem magnéticos, como eles se tornarem empoderados diante do mundo, como eles se autovalorizar e não se menosprezar como nós fomos, infelizmente, educados pelo coletivo humano, né, quando não dentro da nossa casa, por falta de conhecimento também dos nossos pais, que eles também não tiveram essa educação, fomos educados por professores que também não tinham essa visão aí milenar de expansão, né, de prosperidade, de atração da metafísica. Ninguém sabia lidar com isso, ou seja, alguns sabiam, né, porque isso é milenar, porém foram tirados o direito de nós justamente para não sermos empoderados, para não termos lucidez diante do mundo, do que a gente, de qual é a nossa ética, de qual é a nossa verdade, do que você acha certo, né? Então, por que que eles iriam dar esse poder para nós se nos transformaríamos aí em super-heróis? Não, pra quê, né? Mas vamos sair um pouco desse assunto, mas eu dei risada e falei para vocês que eu ia contar algo engraçado, porque os meus filhos utilizam isso, porque eu ensino para eles. Então, outro dia minha filha, ela queria comer algo que ela, acho que foi uma pizza que ela queria comer. E eu falei, não, hoje não dá, tipo, não tinha tempo, eu tava na correria. E ela falou, mãe, eu mentalizei que eu já estava comendo aquela pizza, que eu já estava atraindo para minha vida aquela pizza. E aí o que que aconteceu? Ela não me falou isso, ela falou depois, né? Aí do nada, o meu marido, né, o pai dela, chegou com a pizza que ela gostaria. Então, tipo, é algo que é pequeno, mas você pode também mentalizar algo muito grande. Então, da mesma forma que você pode atrair para sua vida coisas pequenas, mas que são importantes para você naquele momento, você pode usufruir dos raios para também trazer coisas muito grandes, coisas que você imensuráveis, que você nem imaginava que um dia você fosse capaz de viver, que você fosse capaz de experienciar, que você fosse capaz de ter na sua vida, a sua casa, o seu carro, né? Tudo aquilo que você sonha. Então não é à toa que eu estou trazendo para vocês esse vídeo de autoconhecimento. Então, como que eu faço para trabalhar os raios em mim? Então, existem alguns meios, né? Um deles é trabalhar a mediunidade, é você trabalhar com os seus guias, com guias espirituais. Ah, Fernanda, mas eu não sei fazer isso. Logo eu vou trazer para vocês uma novidade e isso aí é algo que precisa mesmo de um desenvolvimento, mas que vocês podem conseguir esse desenvolvimento sozinhos, trabalhando, se conhecendo, entendendo a mediunidade. E eu trago também aqui nos meus vídeos muitas coisas e vídeos importantes para que vocês se conectem com essa sua espiritualidade, porque todos nós somos médiuns também. Aliás, olha quantas coisas vocês descobriram hoje. São super-heróis, são médiuns, podem ativar seus sentidos e parassentidos, sua paranormalidade, que vai te levar para caminhos mais assertivos e para aquilo que você deseja viver. Então, são muitas coisas bacanas que eu trago nos meus vídeos e que eu vou ensinando para vocês como se conectarem também com a espiritualidade. Hoje eu vou ensinar para vocês, além então da questão da mediunidade, de você ter esse contato mediúnico, né?
Você também pode ter contato com o raio branco, ou qualquer um deles, que é o orixá, e com os guias espirituais que trabalham dentro desse raio, porque cada guia espiritual, ele faz parte de uma colônia espiritual. Então existe a colônia do raio branco, existe a colônia do raio azul, existe a colônia do raio amarelo. Então são colônias que existem milhões de espíritos que trabalham a favor da nossa evolução. Então, como eu me conecto com essa colônia? Como eu me conecto com esses guias? Como eu me conecto com o meu mentor pessoal ou com o orixá de cabeça? Então, tem a questão que vocês conseguem fazer aí uma viagem astral e se conectarem com eles através dos seus... dormindo, mas para isso vocês precisam realizar um exercício. Então, hoje eu vou ensinar para vocês um exercício simples, como se fosse uma meditação, um relaxamento. Talvez para muitos que gostam de ter o controle sobre tudo na vida, são pessoas que não se deixam levar facilmente numa meditação, por exemplo. Não conseguem relaxar, não conseguem se concentrar, mas eu falo para vocês, isso é uma questão de exercício e de persistência e constância, porque é como meditação. Se você não faz todos os dias, você perde a mão. Então você se dispersa mais fácil, você não consegue se concentrar. Agora, quando você se dedica àquele exercício todos os dias, naquele momento que você sabe que você não vai ser interrompido por ninguém, normalmente ou antes de dormir, que é muito bacana, porque aí você já vai ganhar duas coisas legais, que é a possibilidade de você fazer uma viagem astral e lembrar dessa viagem, o que vai te trazer muita riqueza no seu dia a dia. E também a questão de você acordar com essa energia que você precisa, que é o que eu estou falando sobre os raios, né? Então você já vai estar trabalhando duas coisas que é assim um pulo quântico na sua vida, é um salto quântico que você está dando quando você consegue isso. Mas não crie expectativas, você não precisa de primeira ou nas primeiras semanas sentir, ouvir ou, sabe, ver algo. Só de você se sentir bem, de você entender, porque isso já é de imediato. A energia sua, independente de como você fez, você vai sentir de imediato a transformação. Agora, o que eu tô falando é algo mais desenvolvido aí. Se você realmente tiver constância, você consegue acessar essas colônias espirituais, você consegue conversar com esses guias todos os dias, e você vai trazer informações privilegiadas para a sua vida. Você vai trazer informações que vai facilitar o seu dia a dia. Então, olha que bacana fazer esse exercício. Então, como que eu faço, Fernanda? Vamos para o que interessa. Eu não vou prolongar muito mais, porque já ficou muito longo esse vídeo. Então, vocês vão... Não, vamos falar na hora de deitar. Então, antes de dormir, coloque um fone de ouvido, escolha lá uma música bem tranquila, uma música que remete à natureza. Qual lugar que você gosta de buscar energia, de se restabelecer, sabe? De recarregar a sua bateria ali. Normalmente a gente gosta de ir pra praia, outros gostam de ir pra mata, outros gostam de escalar montanhas, os mais aventureiros. Então, para onde você quer ir? Eu sugiro para esse exercício vocês iniciarem na mata, né? Porque a mata ela traz pra gente, mas também pode escolher, tá, gente? É porque assim, a mata, além dela te trazer cura, ela vai te já ali dissipando toda a sua energia negativa. Então você vai fechar os olhos, vai colocar uma música tranquila, uma música bem calma. Procura aí uma música de meditação, uma música de relaxamento, uma música para dormir que de repente tem o som de cachoeira, tem o som do mar, tem o som de passarinhos, né? Não importa o que você sentir no seu coração. Vai colocar o fone de ouvido. Por que eu falo do fone de ouvido? Porque você não vai se você é do raio branco ou não, você não vai perder a concentração, né? Gente, esse barulho é os meus gatos, tá? Então, você não vai perder a concentração facilmente quando você coloca o fone de ouvido.
Então, você vai colocar o fone de ouvido, vai colocar a música e aí você vai se deixar se direcionar pela sua visualização criativa. O que é visualização criativa? É você se ver nesse lugar natural. Como eu sempre falo nos meus vídeos, para quem ainda não me acompanha, qualquer visualização criativa nos leva à verdade, nos leva a sentir de verdade aquela energia. Então não existe distância. A gente consegue sentir a energia da praia, da mata, da natureza, de onde nós estivermos, desde que a gente entre em rapport com essa energia. Entrar em rapport é você acessar o mesmo canal de vibração daquele lugar. E como eu acesso esse canal? Colocando o fone de ouvido, ouvindo uma música tranquila, tentando desligar a sua mente de todos os problemas, de tudo que você passou no seu dia e realmente se entregar para esse exercício. Você mesmo vai se guiar andando ali, né, pela mata, vendo a natureza, sentindo os seus pés na terra molhada. Deixa ali naquele momento que você está com os pés na terra molhada, sinta que você está dissipando todo o seu cansaço, toda a sua energia negativa, tudo aquilo que você não quer mais para a sua vida, né? Todas as suas emoções que você carrega aí com você e que você não se orgulha disso, são emoções que de repente te trazem muito peso energético e peso emocional, trancando a sua vida. Então imagine aí nessa estrada, dentro da mata, né? Uma estrada que eu digo de terra, onde você pisa nessa terra molhada, você sente o cheiro do orvalho, você sente o cheiro, sabe ali quando amanhece, vocês já foram para sítio e sentiram aquele cheiro de mata molhada, aquele cheiro forte de mata, que você fala, nossa, que delícia sentir isso. Então você vai se revitalizando conforme você vai realizando esse exercício. Você vai se transformando as suas energias carregadas em energias potencializadas. Com isso você vai se direcionando a uma montanha, que você vai subir essa montanha. Imagine-se subindo essa montanha, caminhando, né, ao redor dessa montanha até chegar ao topo dela. Quando você chegar no topo dessa montanha, você vai ver um sol, mas é um sol que ele não é só físico, ele é extrafísico. Ele é além de tudo que você já viu dentro de um sol tão próximo de você, mas ele irradia para você um raio branco tão lindo, tão iluminado, e você vai se deixar banhar por esse raio branco. Você vai sentir esse raio branco adentrar aos seus poros, adentrar aos seus chakras. E com isso você vai trazendo para você a vibração do raio branco. Nesse momento você pede para que o amparo espiritual, para que o orixá de Oxóssi, para que todos os anjos e arcanjos do raio branco estejam ali com você, emanando toda essa energia, trazendo para a sua vida criatividade, trazendo para a sua vida todas as suas personalidades vocacionais, trazendo para você então suas habilidades, sua capacidade, seus dons, reativando os seus dons dentro da sua alma novamente, que você se deixou perder diante das dificuldades da vida, diante dos obstáculos, trazendo para você mais aperfeiçoamento. Então você vai estar ali com os olhos fechados, pedindo tudo isso, não implorando, tá, gente? Quando eu falo pedir, é você conversar mesmo com a espiritualidade, como eu estou aqui conversando com vocês. É você manter esse elo com eles, porque você vai senti-los cada vez mais. Tem pessoas que se deixar realmente levar por esse exercício, vai até ver a espiritualidade, né? Vai visualizar. Se você é do raio branco, então você vai ver facilmente toda essa espiritualidade ao seu redor, trabalhando o raio branco em você. Então, peça ali muita inspiração, né? Peça ali muita intuição, peça pelos seus sentidos e parasentidos, peça pelo seu progresso. Então, olha que bacana, gente.
Então, depois que você ali ficar o tempo que você desejar, normalmente leva aí uns 20 minutos realizando esse exercício, não esqueça de fechar o seu corpo, de proteger toda essa energia que você ganhou do astral, dos guias espirituais e desse amparo maravilhoso que está aqui comigo, que vai estar com vocês e que vai transmutar a vida de vocês, vai transformar a vida de vocês, se vocês se permitirem, é claro. Então, vocês vão fechar o seu corpo agora com o raio azul. Como eu faço isso, Fernando? O raio azul é de Ogum, ele te protege, ele te blinda. É como se ele estivesse te forrando e te cobrindo mesmo com um raio azul tão lindo que vem lá do céu e desce sobre você uma luz azul, formando um campo de proteção, ou seja, protegendo toda a energia que você recebeu nesse exercício. Eu prometo para vocês que se vocês se dedicarem, serem constantes em realizar esse exercício todos os dias, depois eu quero ver aqui nos comentários o que vocês sentiram. O que vocês sentiram no outro dia? Para onde vocês viajaram no astral? Porque nós viajamos todos os dias. Só que nós temos a escolha quando nós nos dedicamos à espiritualidade fora da religião, porque aqui eu sou universalista, então eu estou falando o meu ponto de vista, mas também respeito os que são religiosos, mas eu digo assim, essa espiritualidade que eu falo é sobre o todo, é sobre como você vê a vida. Então, quando você se dedica ao seu autoconhecimento, quando você se dedica a seu autocuidado, a sua vida se transforma. Eu espero que tenha feito sentido para vocês, que vocês recebam desse amparo que está comigo aqui, me arrepiando até o meu cabelo, que eles possam transmutar e transformar a vida de vocês através desse vídeo e que esse vídeo transcorra para muitas e muitas pessoas, que vocês possam me ajudar, como que vocês me ajudam depois dessa aula, compartilhando com aquelas pessoas que vocês sabem que vai fazer sentido, que estão abertas à evolução, que gostam de crescer. E até o próximo vídeo, um beijo para todos, até mais.